episódio do Emocional Cast. Eu tô muito feliz com a convidada que eu trouxe aqui para falar hoje para vocês um pouquinho. Eu vou dizer para vocês que é uma surpresa para mim também a história dela. Nós conversamos um pouco em bastidores e eu fiquei encantada. Vou te contar como que eu conheci a Flávia antes dela se apresentar. Nós estávamos num evento chamado Lotus. E este evento acontece com o nosso mentor maravilhoso, Rodrigo Fonseca, que inclusive gravou um podcast aqui. Se você ainda não assistiu, corre e procura o podcast com ele, vá assistir porque tá maravilhoso. E lá ele fez uma dinâmica, fizeram uma dinâmica e por coincidência do destino ou não, nós sentamos na mesma roda. Eu, meu marido, acho que tava você, seu pai, Minha sua mãe mãe. e tinha mais um rapaz junto. Isso. E ali a gente começou a se conectar, ela falou um pouquinho da missão dela de vida, e aquilo brilhou os meus olhos, e é por isso que eu trouxe você aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite para estar aqui, Flávia. Obrigada mesmo, gratidão. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade maravilhosa, ainda mais sabendo que o Rodrigo, nosso instrutor mestre, estava aqui antes. Eu fico, nossa, muita honra de estar aqui mesmo. Que E bom. estar partindo junto com a sua voz e a minha para chegar em mais pessoas. Porque eu acho que uma das minhas missões é essa, é repercutir essa minha voz tão autoritária, mas falar de coisas tão delicadas, né, que são as emoções. Então, acho que não é por acaso que a gente tá aqui, tá junto, e que bom que a gente hoje vai fluir tão maravilhosamente. Ah, maravilha! Nós vamos falar sobre várias coisas voltadas. A Flávia vai se apresentar. Quero que ela conte um pouquinho de quem ela é. E principalmente, tenho certeza que vai ter muitos insights para que vocês consigam aplicar na vida, consigam fazer aí a mudança e a virada de chave que a gente tanto precisa. E aí, Flávia, preparada? Vambora! Me conta um pouquinho. Quem é a Flávia? Muito bem. A Flávia é uma fisioterapeuta que trabalhou e que foi muito apaixonada o tempo que estava sendo fisioterapeuta em hospitais, nessas coisas, né? Que eu trabalhei bastante tempo em UTI, neonatal. Olha só onde eu fui parar. E era muito feliz, porém, muitas coisas me fizeram se afastar. Uma delas foi o dinheiro, né? O pessoal sempre fala da físio, que ganha pouco, que isso, que aquilo. Mas sempre me encantou muito o corpo humano, o ser humano em si, né? E eu me afastei um pouco, fiquei sendo... Eu era consultora técnica de produtos hospitalares. Então, eu continuava dentro de hospital, só que de uma outra forma. Então, fiquei bastante tempo nessa parte comercial, de falar muito sobre o meu produto, né? Eu colocava na prática o produto. E antes da pandemia, eu resolvi empreender voltando a ser fisioterapeuta, né? Aí já comecei a mexer com a parte mais, vamos dizer, mais energética, né? Já não sabia exatamente o que, mas eu achava que era esse o caminho. Só não entendi o porquê. Fui indo. Sabe quando você vai indo? Eu deixei meio que a vida me levar. E fui. Então, sou uma fisioterapeuta de 41 anos, que hoje vê a fisio de uma outra forma. Quem que me fez ver tudo isso, né? Na verdade, concretizar tudo isso, foi a inteligência emocional. Foi exatamente legal. o mesmo curso que a gente fez. E agora eu quero unir as duas coisas. Que legal. Você falou da fisioterapia, falou a Flávia é fisioterapeuta. Você falou um pouquinho, muito breve, né? Da sua jornada. Mas o que a fisioterapia representou e representa ainda para a Flávia? Sim. Creio que seja a maneira que eu consigo chegar nas pessoas. Como que eu chego nas pessoas? Como que a fisioterapia mais atua hoje? Ou sempre acho que atuou? Ou se formou para isso? Para tirar geralmente dor. Ou para restabelecer um músculo, né? Então, é isso que me faz levantar, ou me fez até hoje levantar da cama sendo fisioterapeuta, é levar, não digo uma esperança, mas um meio com que a pessoa possa se recuperar de alguma dor. Então, é recuperar de alguma dor.
Acho que foi Uhum. isso que sempre eu quis quando, né, quando iniciava algum tratamento ou finalizava algum tratamento, era isso que eu queria sempre fechar com a pessoa. Ah, que interessante. Você falou uma coisa e me veio outra na cabeça, então eu tenho duas perguntas para te fazer. Hum, A primeira pergunta tem a ver com a resposta que você deu anteriormente, que você hum, falou dessa mudança. Você estava na fisioterapia, foi para outro caminho por conta, inclusive, do financeiro, uhum, né? E é uma crença muito significativa de muitas pessoas, porque a profissão não dá certo, na psicologia também. Eu acho que, de um modo geral, na área de saúde, exceção dos médicos, né? sim. Eu acredito que seja uma dor aí de todos os profissionais da área de saúde, é o financeiro. Porém, eu sempre acreditei que o financeiro nunca pudesse determinar a minha paixão. Tanto que você foi lá e voltou para Ah lá, fisioterapia. viu? Né? Tava num canto e voltou. Essa transição Hum. que para mim é emocional. Como que ela reflete no corpo, de alguma forma? Porque você sentiu as dores, né? E agora indo para a segunda pergunta que é: a dor, nem sempre a dor é só física. Na grande maioria, ela é emocional. Hum. Então, uma pergunta é sobre a dor física, como que ela reflete no corpo fisicamente falando, se era uma dor emocional, essa necessidade de mudar, e a outra é o contrário. A Hum. outra pergunta é como que a dor física, ela traz prejuízos emocionais. Acho que, não sei se Uau, ficou claro, uau. mas... É, gente, eu estou numa terapia aqui. Vocês não sabem, mas eu estou numa terapia aqui também com a Lu. Olha, ir, ficar distante e ir exatamente ao oposto do que eu sempre amei me fazia muito infeliz. Não, mas tava com dinheiro, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não, mas no final tá tudo bem. Tem lá dinheiro na conta, tô pagando minhas coisas, comprando meu carro, casei. Olha só, muito melhor do que ser fisioterapeuta. Pra que curar as pessoas? Pra que ajudar a curar? Quando eu falo curar, gente, não leva a cura, né? Mas hoje eu entendo o poder da cura e o que a minha voz entra na hora que eu falo, faz tal exercício, né? Hoje eu tenho mais consciência disso. Mas foi isso, ela me afastou exatamente do que eu mais amava, que era ajudar a curar. Ou eu falo curar nesse quesito, e, e eu era infeliz. Muito. E aí começaram a ter dores físicas. Vou começar a falar algumas, depois eu posso até explicar. Dores na lombar, dores na cervical, problemas no joelho. Todas essas coisas têm a ver com eu me afastar no meu propósito ou do que eu amava? Em parte, sim. E eu falava, tá tudo bem, eu tô ficando velha mesmo, é isso. Mas sou fisioterapeuta. Eu sabia que a articulação aconteceria isso, que a hérnia aconteceria aquilo, que eu acabei tendo 3 hérnias no pescoço. Enfim, todas aquelas dores eu tinha plena ciência e estudos científicos me provando. Tudo. Biologicamente, isso Biológico. aconteceria. Exato, claro. Mas tá tudo bem, tem dinheiro, tá tudo certo, casou, não sei o que lá. Nananã. E assim, a físio fazia parte da minha vida. Por quê? É engraçado isso. Quando você é da área da saúde, parece que você nunca deixa de ser. Por mais que você vira administradora, você não deixa de ser. Então, Flávia, mas você estava trabalhando com produtos hospitalares? Estava, trabalhei muitos anos. Dava treinamento. Minha paixão de estar dando lá nos hospitais, falando sobre o produto, era dar treinamento. Era explicar, gente, olha que corpo, olha que lindo, encaixa certinho aquele negócio, assim, assim. Era isso. Eu continuava querendo falar de como melhorar a vida do paciente usando aquele produto, por exemplo. E aí você vira uma vendedora, uma consultora técnica, só que ninguém para de te perguntar. Flávia, eu tô com uma dor nas costas. Então parece que a vida, sem querer ou querendo, olha que incrível, Proposital ou não. me mostrava, olha aí, olha o povo te vendo como alguém, um agente de saúde que pode ajudar a ele a se curar. Mas que não parava. Eu passei mais de 15 anos, isso, 25 trabalhando na UTI, depois 15 com essa parte.
comercial, institucional, foi onde eu aprendi a dar treinamento e tudo mais, isso tem um porquê. Pode ser, né? As pessoas não paravam de me perguntar. Mas você não é fisioterapeuta? Mexe aqui, ó. Você quer cura aqui, ó. Tô com mexe aqui, por favor. É assim. Uma dorzinha aqui, olha, o que que eu faço? É assim. Então, foi tudo isso. Foi isso que aconteceu e o que me fez também voltar a ser fisioterapeuta. Foi aí a sua escolha. Isso. Você falou do que a fisioterapia representa e tudo mais, mas depois que você voltou, muita coisa deve ter mudado, né, Flávia? Porque antes a Flávia era fisioterapeuta de UTI. E depois você foi pra onde na fisioterapia? Isso. E aí eu comecei, me veio as terapias energéticas, porque eu sempre gostei da espiritualidade, e aí eu começava a me sintonizar nessa frequência aí, só que nada muito, sabe, ter certeza? Uhum. Eu só supunha. Mas a ciência estava aí. Então parecia que era espiritualidade versus a razão, muito assim. Então eu seguia assim. Mas aí fiquei interessada muito em cromoterapia, sempre gostei. Aí fui fazer um cursinho. Aí fiz um cursinho básico de Reiki, porque a gente brincava muito. Olha aqui, perdão. A gente brincava muito assim, quando o paciente às vezes não tinha muito o que fazer, seja lá qual período que ele estava dessa vida dele, a gente só fazia Reiki. Porque a gente já ajustava tudo que tinha que ajustar nos parâmetros ventilatórios. E tudo mais, né? O que mais que você faz? E eu vou ficar lá como um poste, né? Então, eu fui atrás dessas coisas. Aí veio pandemia. O que aconteceu com a fisioterapia respiratória? Subiu. Todo mundo queria fisioterapia respiratória. Gente, foi o ano que os anos que eu mais trabalhei com fisioterapeuta. Olha como eu tinha que voltar. Já estavam me preparando para eu voltar. Sim. Olha. E aí, na pandemia, aí eu entrei de cabeça mesmo. E aí? Não tinha muito o que fazer, não tinha muita escolha. Não. Tinha o conhecimento, seria até negligência se não Isso, voltasse. sabe assim? Foi bem isso. E aí eu fiz assim, cancelei todos os meus projetos que eu tava, só vou trabalhar com isso. Então eu comecei a fazer a físio domiciliar, porque ninguém conseguia sair. E como acabava eu que tendo que me deslocar. Claro que era tudo risco, mas eu me protegia, não? Ainda assim era mais seguro do que receber as pessoas. Exatamente, exatamente. Então o meu projeto era, então vou e monto uma clínica. Não. Você voltou de cabeça total. Total, mergulhei. Chega, sabe quando você rasga tudo e joga fora? Não teve uma transição, um preparo? Não. Do dia pra noite, como é que foi isso? Porque alguém que me ligou e falou, Flávia, peguei Covid, vem me atender. Tá bom. E é nisso que não parei. Nessa primeira semana, lembro que foi em março, abril, uma coisa assim, não parei. Aí uma me indicava, que eu tinha me indicava, aí caí, e não sei o que lá, e o home care me ligou, me contratou. Pronto, não parei. Não parei. Então, não nem tempo de pensar. Não. Aí todos os meus projetos eu cancelei, falei, chega. Aí comecei a pega essas coisas e devolve, né, para quem pode usar mais, né? Porque eu sou muito criativa. Então eu fazia muitas outras coisas. Então eu tive que cancelar tudo e me dedicar só à física. Aí voltei a estudar de novo, mais um pouco, só reler algumas coisas. Mas não muda muita coisa, né? O ser humano ainda continua com o pulmão no mesmo lugar, o coração no mesmo. Muda alguma técnica ou outra, mas basicamente sim, não muda. é só aperfeiçoamento, Isso. Nada de muito mais além do conhecimento. Você falou de uma coisa que eu sou super fã e eu descobri um ponto dentro do ser humano que... Eu falo que todo ser humano é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Não tem como desconectar esses 3 pontos principais aí da vida para que a roda da vida gire. Para que as coisas funcionem e que a gente se encaixe. Corpo, extremamente necessário. O corpo é nossa máquina que nos movimenta, que nos leva. Só que as emoções, a nossa mente, né, ela tem o combustível que faz com que esse corpo movimente. E o nosso espírito é a nossa base principal. É aquele lugar onde a gente se sente acolhido, com aconchego, se sente amado. E você falou de uma palavra que me chamou a atenção, que é energia.
Eu acredito muito em energia. Tem lugares que a gente entra em algum momento e, meu Deus, como a energia tá baixa. Eu me sinto mal, o corpo dói. Parece que a minha alma tá pedindo para eu sair dali. E muitas vezes eu não presto atenção nessas coisas e eu me mantenho naquele lugar que não é meu. Naquilo que não é meu. Mas a vida se encarrega, né, Flávia, de ir, de voltar. Onde eu quero chegar com essa reflexão? Né? O quanto a energia do ambiente, das pessoas, enfim, pode influenciar na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa. Uau, isso daí eu posso ficar 2 horas falando. Mas eu vou tentar ser sucinta e didática, porque às vezes prometo não falar muitas coisas técnicas, até porque acho que as pessoas têm que entender. Se eu ficar só falando de coisa técnica, não vai adiantar Vou muita fazer coisa. fisioterapia e não preciso assistir o podcast. Exatamente. Então, baseado nessa tua base, que é sensacional, que é essa sua tríade que você falou, que eu também acredito muito, que tem esses corpos, eu chamo muito todos esses corpos, o corpo físico, o corpo mental, que estão aí as emoções, e a nossa alma. Trago a vocês aqui, e você também, você já sabe, que toda vez que a gente gera um pensamento, automaticamente é o processo. É nosso, não tem como, é do ser humano. A gente pensa, a gente sente e a gente vibra. Vibra, não tem como. Então, é essa a sequência. Pensa, sente e vibra. O que tem a ver com as energias? A vibração é a nossa energia que sempre está em movimento. Nós somos pura energia condensada. O corpo humano é energia condensada. Flávia, mas e aí? Tudo que você estudou? Eu estudei exatamente, gente, vocês não sabem que graça é cada célula. Ela é um monte de carguinhas de elementos, né? Não preciso falar de uma bomba chama sódio e potássio, que ela desencadeia algo dentro da gente. Então a gente é energia o tempo inteiro. A gente vibra. E tem pessoas muito mais renomadas que a gente, que estuda até hoje e mede as nossas vibrações. Então tem equipamentos, vocês podem pesquisar no Google aí, tem equipamentos que medem as nossas energias. Que legal! Conta mais sobre isso. Depois eu mando pra você, mas a gente... Quem é que faz isso? Eu preciso de uma coisa dessa. Não tá aqui minha pastinha, mas se mede. Então, assim, para vocês entenderem o quanto isso interfere no músculo, tá? Energia. A energia a mais fraca que a gente pode emanar, sabe qual é? A culpa. Olha só. Culpa e medo, que é uma das vergonha também, né? E se a gente colocar a culpa num vitimismo, tudo que gira nesse tipo de pensamento, então a gente pensa, a gente sente e a gente vibra. Como é que a gente vai tratar uma pessoa que só... Olha como eu tenho que ir muito mais fundo. Viu como a fisioterapia não dá para ficar só na superfície de um braço? Eu tenho que ir mais fundo, porque a pessoa, ela tá num pensamento só de culpa. Só vai gerar vibração densa. Então, se eu chego toda num alto astral, numa vibração, sei lá, de alegria, que é o que eu tento chegar todos os dias, porque a gente também fica num sobe e desce, ou num pêndulo, não sei se o Rodrigo falou disso, mas eu falo muito nas minhas lives, e não sei se você fala, a gente é muito pêndulo. Ora a gente tá na montanha-russa lá em cima, durante o dia, numa emoção, num pensamento, não tem como a gente prever, não tem como a gente conter. Pensou, sentiu, vibrou, ponto. É isso que eu quero que fique também aqui para todo mundo que esteja nos ouvindo e nos assistindo. Preste atenção nos seus pensamentos, que vai gerar vibração, vai gerar energia. E aí uma pessoa rouba da outra. Interessante. Mas eu não tenho controle sobre o fluxo de pensamentos. Não. Quando eu percebo que tá um pensamento negativo, dentro de tudo que você tá nos ensinando, o que eu preciso fazer para não vibrar uma energia negativa? Pois é.
Primeiro de tudo, acho que é por isso que vem crescendo cada vez mais, aí você pode falar com mais propriedade que eu, cursos ou fontes de conhecimento sobre autoconhecimento. Olha, fontes de conhecimento para autoconhecimento. Será que eu fui clara? Foi. Tá. Deu pra entender. Tá. Então, é o autoconhecimento que nos faz perceber ou dar consciência que frequência que nós estamos. Uau. Bacana. Não tem como pôr um termômetro, Lu, aqui, igual a gente põe de temperatura? Uhum. Ih, tô baixa. Ih, tô alta. Ih, fica lá. Não é palpável, não dá pra metrificar, não dá pra medir isso. Porque vamos pensar que uma das fontes desses pensamentos é o nosso inconsciente. Uhum. E quem que alimenta o nosso inconsciente? Aquela parte sua. Uma das partes da tríade que você falou. É a nossa alma. Como é que você vai contê-la? Não dá. Esse é você. Essa é você. Aí a gente quer que o corpo domine. Ah, como? Não dá. A gente tem que entender o tamanho desses corpos, dessa tríade que você falou, porque elas têm peso. Né? Elas têm uma correlação. Muito. Eu tenho estudado muito sobre morfopsicologia, que tem a ver com os traços faciais e tal, e essa percepção do corpo relacionado aos nossos sentimentos e como a gente tem manifestado isso aqui. Então, por exemplo, né, a gente tá falando de energia, mas acho que é importante falar. Se eu chego aqui, cabisbaixo, né, assim, mais encolhida, minha fisionomia mais tensa, mais... Possivelmente eu também estou vibrando numa energia e eu posso contaminar o lugar onde eu estou. Então, se eu estou querendo ser mais positiva, ser mais magnética na minha comunicação, eu preciso vibrar boas energias e eu preciso também colocar o meu corpo para que ele represente aquilo que eu tô sentindo aqui dentro. Uau! Mesmo que o meu pensamento seja um pensamento negativo. Porque se eu me conheço, eu sei que não é aquilo que eu quero. O pensamento pode vir, mas eu tenho autocontrole. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei aonde eu posso pisar. Perfeito. Faz sentido? Faz. E o que você está dizendo vai muito... Nossa, você falou tanta coisa, Lu, viu? Tanta coisa na minha cabeça nessa tua frase. Ah, lembrei. Uma coisa por detrás do bocejo. Você já estudou o bocejo? Já, né? E é uma coisa que neurônio espelho é acionado toda vez que eu abro a boca. As coisas acontecem num fluxo que a gente nem consegue imaginar, né? Tá. Mais coisas, eu acho que não sei se você sabe, mas estudando as emoções também por detrás do bocejo, nada mais vocês podem não acreditar, mas tenho fontes disso, tá? Nada mais é que, falando de energia, tá? A gente tá falando de energia ainda, a gente não mudou de assunto. Toda vez que a gente chega num lugar, ou está num lugar e de repente dá um bocejo, Flávia, mas eu não dormi, ou eu dormi, não importa, né? Você tá num lugar e você boceja, por mais que o outro possa se espelhar, mas não tem ninguém, você bocejou, não é sono. Estudos falam sobre a nossa... a gente tenta se equilibrar com a energia daquele ambiente. Uhum. Se ela está ruim, você boceja. Se ela está boa, você boceja. Você tenta se equiparar, se equilibrar. Porque a nossa vida, o nosso corpo, ele é um eterno equilíbrio. Tanto é que chama homeostase isso no corpo, né? A gente tem essa função de manter o tempo inteiro ele equilibrado. Então, olha que profundo que é o nosso corpo. Muito. Por que a gente não pode... Ele só reflete o que está lá na nossa mente. E por que a gente não pode se espelhar nele, né? E vice-versa. Então, quando a gente boceja e aquilo... Se você boceja e começa a cair, é porque você estava em alta, o ambiente inteiro estava em baixa, você teve que se adaptar, porque senão você passa mal. Então, você tem que tirar um pouco da sua energia para ficar ali, ou senão você vai embora, né? Você tem essa opção. Aí você chega lá, você se adapta. Se você acaba murchando, porque você estava bem, murchou,
Diminui sua energia. Diminui sua energia. E o que você tem que fazer? Ou você vai embora, ou você faz uma oração, você pede, né? Uau. Essa proteção. É assim. Então, reparem isso. Então, quanto mais a gente conhece, E mais... o contrário também pode acontecer. De repente eu tô embaixo, chego no ambiente, Uau! bocejo, começo a ficar animado, empolgado, isso Isso. também. Exatamente. O contrário também é super verdadeiro. Então, se conheça. O que o bocejo quer dizer? Só isso, Flávio? É, só isso. Tem a ver com o neurônio do espelho? Tem tudo a ver. Tem. Só que antes disso, quem desencadeou o bocejo? Eu não tô com sono. Você chega num lugar e começa a bocejar. Não sei se você já fez alguma terapia energética. Durante, você começa a bocejar. Boceja, mas sem sono. Vem o bocejo. Não tem ninguém na tua frente. Você tá sozinha sendo atendida por uma pessoa. É o equilíbrio, né? É. Tentar te manter em equilíbrio. Falando em equilíbrio, tem um outro ponto que eu acho que é bem importante. Eu gostaria da tua opinião sobre isso. Eu vejo o equilíbrio não como algo linear, mas para mim o equilíbrio é uma coisa cíclica. Por quê? Vou te explicar. É impossível a gente manter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, por exemplo. Não tem como. Se eu tô aqui como profissional agora, alguma área da minha vida tá em falta. Ou seja, eu não tô em equilíbrio. Né? Meus filhos estão com a minha mãe. Ou seja, eu não estou sendo uma boa mãe. Enfim, outras áreas da minha vida não estão sendo cuidadas. Então, eu vejo assim que equilíbrio é uma coisa para nos manter querendo sempre a estabilidade, né? Flávio Augusto já dizia que estabilidade não existe, eu super concordo com ele, porque a vida é linear, a vida não é linear, a vida é cíclica e vai existir os altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E você falou isso na energia, por isso que me veio essa fala, que a gente vai acordar, a gente não vai estar e sempre vamos estar em movimento, às vezes somos um pêndulo, vamos para lá, vem para cá e essa coisa toda. Agora, esse ponto de equilíbrio do ser humano, o que é um ponto de equilíbrio para Flávia, né? Pensando no ser humano, o que é um ser humano equilibrado, um ser humano... Como que a Flávia vê isso, né? Esse ponto de equilíbrio, pra gente chegar a alcançar ele também, se puder dar dica. Uau. Falando sobre fisioterapia, acho que já não cabe aqui, né? Isso a gente treina muito na físio. Eu preciso dar esse início aqui. A gente treina muito equilíbrio, eu treino muito equilíbrio com meus pacientes, até porque a gente muitas vezes esquece de andar certo. Porque a gente tem vícios posturais. Então a gente acaba adquirindo posturas conforme o que a gente tem aqui dentro. Isso interfere na marcha e começa a doer. Então eu treino equilíbrio. Tá, só isso tava tudo certo. É só treinar. Tá, mas Flávia, não é isso. É muito mais o equilíbrio. Mas o equilíbrio, olha que interessante. Também acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque quando você treina alguém a andar de forma adequada, você está treinando ele a entrar em movimento. Você não está treinando ele a ficar estagnado. O equilíbrio continua não sendo linear, continua sendo algo Exato, exato. de movimento. Posso até dar exemplo. Eu treino o equilíbrio estático do paciente, então ele está de pé, ele está parado. Né? Tá parado, né? Porque a gente nunca tá parado. Mas a gente tá com o corpo parado. Então eu treino equilíbrio, fecho o olho, desloco o centro de gravidade dele, enfim, e gera equilíbrio. Ele tende ao equilíbrio, olha que louco. Que doido. Ele tende, o corpo sozinho já faz. Então se a gente se empurra, a gente tende. Quando a gente cai, a gente tem reação de proteção. A gente tende o equilíbrio mesmo quando cai. Olha que doido isso. E na marcha, na caminhada, eu falo marcha, também, olha que impressionante. Toda vez que você põe um pé à frente, escolhe um pé e dá o passo à frente. O que acontece com esse teu pé? Ele sai do chão, sobe, o joelho vai à frente, você põe o calcanhar, ponto. Você transfere todo o seu peso para lá e agora é a outra fase. A fase do pé esquerdo, por exemplo, sair do chão e passar à frente do pé direito. Então, até para caminhar, a gente precisa de um desequilíbrio para que se volte o equilíbrio depois. Então, a gente só está equilibrado na marcha quando os dois pés estão no chão. Uau. E são fases completamente diferentes. Que parte que você está andando que os dois pés estão juntos? Não, só quando você parou para esperar um ônibus, para esperar alguma coisa, né? Quando você tem que parar por algum motivo. Mas quando não, a gente é assim, o tempo inteiro. Ou uma perna ou a outra.
Então, hora a gente tá num lugar, hora tá no outro. Não tem como. Se a gente não levar todo o nosso peso para uma perna, a outra não sai do lugar. Então, olha que maravilha você poder refletir sobre uma marcha e colocar na sua vida que você não está com as suas crianças agora. Mas olha quantos outros equilíbrios você está... Preciso acionar. Que interessante. Exatamente. Olha que doido. Só falando de marcha, hein? Olha só. Mas... Quanta coisa conecta, né? É. E antes da gente começar, você falou muito da parte... Antes da gente começar a gravação, deixa eu explicar, né? Você falou muito da parte endócrina. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho desse teu conhecimento para as pessoas, até para elas entenderem. Você falou uma coisa que eu já conhecia, né? Até porque... Vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Eu tive uma fase da minha vida que minha avó dizia que era bexiga baixa. Todo mundo fala bexiga baixa. Porque você espirra, faz xixi. Tudo eu fazia xixi. Tudo. Pingava. Gotas. E eu já tinha tido filho e tal. Não faz um tempo, mas que não faz tanto tempo também. Preciso ser muito sincera. Eu já velha mãe mijando nas calças pra perna baixa. Não podia rir um pouquinho mais. Assim, fisioterapeuta isso, E aí cheguei no ginecologista e falei, meu Deus, tem um remédio que eu posso tomar. Porque, não conhecia, né? Tem um remédio que eu possa tomar, porque eu não paro de fazer xixi. Minha avó falava que era bexiga baixa, que eu tenho que... Ele deu risada e falou assim, eu moro numa cidadezinha pequenininha, de 20 mil habitantes. Esse meu ginecologista é de uma cidade um pouco maior, deve ter uns 60, 80 mil habitantes no máximo. E é um centro clínico lá, os médicos, quando a gente precisa, a gente vai pra lá. E é 1 hora da minha cidade. Ele falou, existe a fisioterapia. Eu falei, fisioterapia? Como é que eu vou fazer fisioterapia? Pra quê? Na minha cabeça eu ia ficar naquelas vagas fazendo exercício assim. Aí ele falou assim, não, é fisioterapia pélvica. Eu falei, que dinheiro é isso? Fala, explica mais. E hoje a Flávia falou, e o que me veio à cabeça? Quantas pessoas não sabem que dentro da própria fisioterapia tem várias áreas de cuidado. Tem várias formas de cuidar. Sim. Né? Além da endocrinologia, que eu quero que você fale um pouco também, gostaria que você falasse um pouquinho dessa diversidade dentro da fisioterapia, até para que as pessoas, se elas estiverem passando por algum momento, algum problema, elas consigam procurar ajuda no profissional que de fato vai conseguir ajudá-la. Mais assertiva, né? Sim. A fisioterapia, ela tem um campo hoje de atuação, ainda bem que a gente vem galgando, né? As fisios vêm galgando há muito tempo. Por exemplo, antigamente não tinha físio 24 horas numa UTI. Então, a gente foi mostrando a necessidade da gente, sabe? O quanto a gente melhorava o tempo de estadia do paciente numa UTI. E aí você vai logo pro quarto. Então, financeiramente pro hospital vale a pena. Então, olha como a gente teve que se mostrar útil financeiramente. Foi assim que a gente foi galgando. Entre todas as coisas, mas a área da físio, ela vem. A parte respiratória, cardiorrespiratória, que eu sou especialista. A gente tem a parte ortopédica, que todo mundo conhece, que são as clínicas de fisioterapia que o povo mais Pesadas. vai, que o povo mais frequenta e que o povo mais enjoa. Eu quero que fique claro isso, porque as pessoas desistem, porque os profissionais da físio não dão devida atenção ao paciente. O que acontece? Faz lá, já te ensinei. Não é assim? Todos que estão aqui, que vão nos ouvir, coloca aí um ok, que pararam de ir na físio, porque é chato. Porque ninguém te dá atenção. Coloca umas 10 pessoas na sala, passa um exercício ali e você se vira fazendo. E por que a físio tem que fazer isso? Já parou pra pensar? Claro, né? Preço, valor. Aí, as crenças. Senão a gente não ganha do convênio. E a gente não paga... Olha. E a mesma coisa no hospital. Bom, enfim. Então, a gente tem a parte ortopédica, a gente tem a parte dermatofuncional, que tá super em alta. Dermatofuncional? O que faz? Pois é. Terapeuta além das massagens com como é que fala? A gente falava muito isso. Massagista. Massagista com diploma. Porque você pode ser massagista e pode ser massagista com diploma, que é a fisioterapia. Pois é. Então a gente atua em várias. Nem sabia que era esse nome. Várias. E olha que eu
Eu gosto disso. Várias terapias, a massoterapia, né, que a gente fala na físio, sempre gostei, mas nunca tive muita paciência. É muito gostoso receber. O toque terapêutico é muito bom, né? Eu acredito que, voltando pro assunto energia, que nesse processo, Aí. né, quem tá fazendo sai esgotado. Então, Porque toda a energia do corpo da pessoa que tá ali, às vezes até com dor, vai pra você, claro. né? É o toque, né? Que é coisa mais energética do que o próprio toque. Não. Não tem. Então tem É sofrido. muito, muito. Então, por isso que também as pessoas acabam desistindo. Mas aí agora entraram a parte essa da Demar funcional para redução de medidas. Então, tá vendo? Estético. Vai se perdendo a essência da masso, né? Da origem dessa. Por que você tem que fazer? Por que você tem que fazer a masso, né? Por que você tem que mobilizar o músculo? Se tem muito físio dessa parte, né, esportiva, no jogador de futebol. Tem muito fisioterapeuta, né? Em todos os esportes tem fisioterapeuta. Olha, coisa que a gente não tinha, que é a fisio esportiva também. Então, a fisio tem muitas vertentes. Mas a que me encantou sempre foi a respiração. Então, eu já parti direto pro hospital. Respiração. Respiração. Outra coisa que quando tiver esse projeto finalizado, Lu, eu venho aqui. Olha, eu faço questão de vir mostrar para você tudo que tá vindo na minha cabeça aqui, tudo que eu vou ajudar ainda as pessoas a se conscientizar mais ainda, né, sobre o seu corpo, e vai ser com a respiração. Interessante, né? Tem uma coisa que para mim é extremamente importante. A gente vive sem braço, já viu, né? Muitas pessoas sem braço, sem perna, enfim. Eu não tenho vesícula. Às vezes dá uma diarreiazinha, mas tá tudo certo, né? Acho que a gente vive sem qualquer parte do nosso corpo. Inclusive, quando a gente vai fazer uma cirurgia de coração, o que o médico faz? Ele movimenta nosso coração do lugar. Nós ficamos por alguns tempo ali, né, por algum momento, sem o coração na função que ele é para ser. E tem uma única coisa que nos mantém vivo. Aí. É disso que eu tô falando. Olha tudo que eu tive que entender, aprender no corpo humano, porque eu passei por tudo isso. Claro que o que eu mais gostava era a respiração, mas eu tive que entender tudo isso. E olha onde a gente cai. A energia da respiração. Porque a respiração é a única coisa que te mantém vivo. E a gente respira de uma forma tão automática, tão esquecida, tão deixa acontecer. Muitos agora vai prestar atenção que a respiração tá ofegante. Você tá parado assistindo um podcast, a tua respiração não tá te fazendo viver a vida, né? E olha que interessante esse processo respiratório, né? Tudo que a gente vai resolver na vida, coisas importantes, quando a gente faz... O que faz? Alivia. Respiração oxigena o nosso cérebro, que faz a gente ter aquela sensação de estar relaxado, de estar no momento presente, de ver a vida no aqui e agora. Então, a respiração ela vai te ajudar e ela vai te trazer muitos benefícios que, de alguma forma, se você olhar para ela, outras coisas fluem também. É maravilhoso isso, né? Eu acho que você já leu muito essa frase, mas eu vou ter que falar. Espero que todo mundo tome consciência. Como eu falo nas minhas lives, vira o zoinho para dentro. E começa a se conhecer. Né? Eu falo, aperta um botão, vira os seus olhos e começa a se ver lá de dentro, não só aqui fora. Mas a frase é: a primeira coisa que a gente faz quando a gente vem ao mundo. Respira. E a última coisa que a gente faz? Respira. Se isso não for o elo de ligação de todas as nossas coisas durante a vida inteira, até me arrepio em falar, não tem outra coisa. Não tem. Não tem. E olha que legal você falando. E dentro, começamos respirando, finalizamos a vida respirando. É o último suspiro, né? E dentro desse paralelo, a gente respira o tempo inteiro. E as coisas mais energéticas, mais felizes, que traz mais amor, prazer, tá no contato quando a gente sente o coração do outro. Quando a gente abraça e sente a respiração do outro. Quando a gente se alivia. A nossa alegria, inclusive, ela vem a partir desse relaxamento, né? Então, quão importante é a nossa respiração. E eu acho que você pode falar melhor que eu sobre
sobre essa parte da psicologia quando a gente se identifica com o outro. Então, quando a gente repara, você pode explicar melhor isso. Quando a gente repara no outro respirando, no outro batendo o coração durante um abraço, né? Não importa, você abraça alguém e você para pensar ou para prestar atenção no outro respirando, é porque você está dando o valor da sua respiração. E a mesma coisa do coração, né? Então, eu acho que quão importante essa troca energética, não só num abraço, mas em você prestar atenção na sua própria respiração. Tem uma dinâmica que eu trago para os meus pacientes, e talvez eu até tenha falado aqui em algum momento, mas eu acho que é importante. Eu dou algumas tarefas de casa quando as pessoas vêm me procurar. Eu falo assim, ó, seu problema vai resolver quando você parar pra prestar atenção na tua respiração. Como assim? Eu brigo com a minha esposa e eu preciso parar pra respirar. E ao longo da construção terapêutica, a gente vai percebendo que a respiração te coloca no eixo, te faz pensar de forma muito mais clara. Qual é o exercício? Parar por alguns minutos. 1 minuto no começo. Você não precisa fazer muito. 1 minuto. Coloca os teus 2 pés no chão. Os 2 pés, o tato do pé no chão mesmo. Você sentir. Você tá sentindo o ambiente, prestar atenção. E assim que você conseguir prestar atenção onde você tá, qual é a energia do lugar, você fecha os seus olhos. E a sua atenção, 100% dela, vai ser no ar que entra e no ar que sai. No ar que entra, no ar que sai. Repetir esse exercício por pelo menos 10 vezes. Ar entrando, ar saindo. Ar entrando, ar saindo. Ar entrando. 10 vezes. No final, você dá uma... Com intensidade. Teu dia é outro. Muda a sua fisiologia. Muda o teu estado de espírito. Muda muita coisa dentro de você quando você para e simplesmente respira. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar aqui é que nós temos uma tendência a estar em postura fechada para não receber esse ar que entra, esse ar que sai. Porque a vida é sobre entrar e sair. Sempre com a postura aberta. Você não precisa fechar a mão. Você pode abrir a mão para receber a energia positiva que está no lugar onde você está, que você se encontra. Então, eu aplico esse exercício nos meus pacientes e eu vejo uma melhora incrível durante o processo, sabe, Flávia? Uau! E eu posso te dar uma gotinha, assim, de um plus. O nariz, se você for estudar a linguagem do corpo, né, que eu venho estudando, me tornando especialista também, e a metafísica de cada parte do nosso corpo, o que é a metafísica da saúde? É aquilo que a medicina não explica. Não tem explicação. Não, chega até aqui. E que mais, né? Então, eu venho com essa parte também energética e as emoções por detrás. A gente não entrou ainda nessa questão. Mas, fala para eles, ou coloca o texto, eu não sei se dá para colocar, mas o nariz tem a ver com dar e receber. Sim. O nariz é isso. O nariz representa a ins e a expiração. Tô com problema no nariz. Corre que tem coisa aí por detrás do dar e receber. Ou tá dando muito, tá recebendo pouco. Ou vice-versa, Ou né? congestionada Recebendo... alguma coisa, tem alguma pessoa congestionada aqui no estúdio. Tem coisa por detrás, tudo tem. Tem. Tudo tem explicação. Só que às vezes a gente, como a nossa mente, não sei se você fala, mas a mente é tagarela. Muito. Então, acho que, dando o teu gancho, quando você para prestar atenção na respiração, você leva o seu pensamento, é isso que eu acredito, isso que eu venho falando para os meus pacientes, da físio, hein? Você imagina da mentoria, que a gente vai falar também sobre isso. Todo meu paciente, eu peço para ele respirar antes de começar a fazer qualquer exercício comigo. Então, quando a gente leva a atenção o nosso pensamento, a nossa atenção para a respiração, grande parte da nossa energia aqui dentro vai para onde? Para cá. A energia vai aonde o nosso pensamento está. Pronto. Então você põe foco, põe luz, ou põe consciência, o nome que você quiser dar, dá atenção exatamente para aquilo. Então todas as coisas que vêm por depois,
você fala, uau, eu consegui energizar aquilo, né? Então, quando a gente põe o pensamento naquilo, a energia vai e aquilo parece que dá mais certo. Sim. Uau! Uau! Bruno, você falou uma coisa que agora eu vou pegar essa parte do podcast pra mim. Eu tô congestionada já há acho que umas 2 semanas pra cá. Hum. E pensando em lado racional, eu diria mudança de antialérgico, mudança de temperatura. E a minha alergista mudou realmente o antialérgico, eu não me adaptei. E eu tô sofrendo até o meu organismo se adaptar e ele conseguir conter toda essa respiração ruim. Eu tô que nem bolsa de neném que usa aquelas fraldinhas. Minha bolsa você vai encontrar uma fraldinha, porque quando eu posso eu entro no banheiro pra assoar meu nariz. E isso me incomoda muito. Porque eu trabalho com a comunicação, eu trabalho com a fala, eu preciso falar, eu preciso estar bem. Isso é muito ruim. Racionalmente eu falo, mudei um antialérgico, meu nariz fica assim. Racionalmente, ainda bem. Né? Racionalmente eu penso assim. Emocionalmente eu penso, eu tô vivendo uma fase intensa e de alguma forma com muita pressão. Por quê? A gente está desenvolvendo um projeto que é muito grande e que existe um investimento significativo, um investimento alto, financeiramente falando. Não só, né? Tanto da nossa parte, minha, como sócia do meu marido, quanto da parte da nossa estrategista, de alguém que está apoiando o projeto, que acreditou no projeto, que tem me ajudado a desenvolver. Então, é um projeto grande a nível, talvez, mundial. Então, é uma coisa que... E demanda muito da capacidade cognitiva da Luana, do estado físico da Luana, né? Tem tudo a ver com a morfopsicologia que eu falei que eu tô imersa estudando. E eu percebi que depois que eu comecei porque a pressão? Porque a autocobrança também aumentou. A autocobrança aumentou, o que acontece? Meu nariz trancou. Literalmente trancou. E não é nem que eu não queira dar, a sensação é de que eu não tô conseguindo extrair. O conhecimento tem, mas não consigo entregar. Que doido isso. Então, o teu corpo já tá te falando, já não é de agora. Então, eu imagino que o negócio só vem se agravando. Tanto é que você foi lá, voltou e pediu pra ela trocar o seu Não, antialérgico. ela trocou sem eu Automático. pedir. Ah, Eu não estava. Não estava com o nariz congestionado. Ela trocou porque ela quis. Era alergista nova, nunca tinha ido nela. tá. Ela simplesmente trocou os meus Você remédios. curte um E remédio? coincidiu. Eu fiquei muito tempo sem tomar, Tá. Mas por conta das minhas alergias alimentares, né? Vou rapidamente falar pra Flávia, ela não conhece a minha história, gente. Eu tive um AVC há 3 anos atrás. E ao investigar o AVC, a gente descobriu que eu tenho alergia ao glúten e ao leite. Então, qualquer coisa, eu tive uma vida inteira. Não foi que eu desenvolvi isso. Eu tive uma vida inteira e nunca foi tratado. Não tinha mais onde inflamar meu corpo. Eu tive o AVC. Essa foi a explicação racional médica. A partir disso, a gente começou a tratar e buscar. Fui em todos os especialistas que você imagina. Caí numa gastro, que é maravilhosa. Incrível, ela tá cuidando de mim desde que a gente... Faz uns 2 anos que ela cuida de mim. E eu faço consultas de rotina, assim, a cada 6 meses eu faço ressonância, Mas você todos tá super bem, os não tem exames. sequela de nada. Pouquíssimas sequelas. Tá. Pouquíssimas sequelas. O ponto-chave é, toda vez que eu me alimento ou que... Agora a gente tá investigando se a contaminação também me traz... Porque em alguns casos, em alguns momentos, sim, em outros momentos, não. Então nunca dá pra gente saber se de fato é a Que contaminação. bom que você deu essa brecha pra mim, Lu. Que bom Olha que você só. deu. Porque você vai assistir minha live sobre AVC. Olha só. Você vai, pra você não ter mais. É sério. Agora, gente, eu tô falando sério. Assistam essa minha live sobre AVC. Tem a ver? Tem. Então, assim, na dúvida, faça os dois. Escuta a Flávia. Não é a Flávia, mas o que a Flávia tá falando lá, finge que é você falando pra você. Eu falo muito pro pessoal, eu sou um espelho. Eu pego, reflito o que o seu corpo tá falando e te passo. Então, por favor, nos bastidores você vai assistir, pra você não ter de novo. E eu vou te mandar umas coisas depois pra você descongestionar esse nariz.
Olha só, viu? Foi pra E mim, eu não falo é que... remédio. E não é E ela remédio. perguntou pra mim, o que eu tô fazendo aqui? Uma Pronto. consulta. Pois é. Eu achei que eu que tava na terapia. A gente vai ver isso, tá? Porque Sim. eu acredito, Lu, e é uma das coisas que me faz levantar da cama agora mesmo, às 5:30 da manhã, todo santo dia da minha vida. Desde que eu decidi, né? Obviamente. É, a gente merece ser feliz. Sim. E ser feliz sem essas dores, sem esses incômodos, sem o corpo respondendo a Olha quanto coisas. que você tá deixando de estar fazendo tal coisa Sim. para estar nos laboratórios. Flávia, mas precisa, eu concordo. Só que antes da gente começar a partir para isso, por que não ter esse autoconhecimento dessa tua não saúde? Porque você escolhe tudo isso. Aí eu vou dar o gancho para nosso sistema endócrino. Só para te falar que tá tudo junto, misturado. Eu não busco a cura do mundo. Eu acho que tem que ter. Porque as nossas pedras, os nossos caminhos, isso que você tem que trabalhar é com você. É você e Sim. você. O AVC que você teve, você que tem que trabalhar. Não é mais ninguém. Uhum. Não é teu marido, não é teu, você que tem que trabalhar aí dentro, se autoconhecendo para que não tenha Sim. mais. Então, se você tiver, claro, você vai poder adiantar a minha live, mas tira pelo menos 5 minutos, 20 minutos para você Eu ter faço isso. isso, né? Hoje eu não tenho problema nenhum com Tá, isso, então, Flávia. então Hoje, me inclusive, eu coloca lá. ensino e eu faço esse processo todos os dias. Tá. Falei que às vezes as pessoas até perguntam assim: ah, meu Deus, qual que é, o que que a Luana não abre mão? Autocuidado. Não abro mão. Tá. E o autocuidado, não entenda que é parar para ir num salão, não é isso, é autocuidado Sim. comigo mesmo. Isso, depois do AVC, eu mudei muito. Eu tenho 33% do cérebro comprometido. Foi uma das características que... E você tá tudo bem sem sequela nenhuma? Eu Como só... que você A explica lateral do olho direito, milagre, não tem muita explicação. É a lateral do olho direito. Então, se eu tô aqui olhando pro computador ou para as câmeras para cá, eu preciso virar, Tá. porque eu não enxergo da lateral do olho direito. Mas aqui eu enxergo bem Tem e muita desse lado eu coisa enxergo bem. bem. Sempre do lado direito, né? Direito. Foi. Papai. E eu entendi Hum. uma coisa que foi bem interessante dentro do processo todo, que a força, ela começou a ser prejudicada. Eu entendi que quanto mais eu estimulava, eu não ia perder. Então, eu faço Muay Thai. E na época eu tava fazendo filha você academia é? com... Eu sou filha única. Filha única. E nesse momento, o que que eu sentia? A força do lado direito. Então, eu estimulei muito. Então, eu tenho poucos prejuízos. Pouquíssimos prejuízos Você viu mesmo. você se curou? Oi? Você viu que você se curou? Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. E eu tenho certeza que o forçar o olho direito, como você tá falando, né? Você teve... foi exatamente o padrão necessário que você teve que desenvolver no cérebro, porque você sabe Sim. melhor que eu, todas as regenerações que o cérebro faz, ou na verdade, o novo rumo que cada neurônio toma para voltar a fazer a Olha que ação. interessante. O neurologista tinha falado sobre isso e eu falei que não é nem resgatar o que foi perdido, mas readaptar e trazer novos horizontes àquilo que eu perdi, porque eu preciso dar novas possibilidades. Eu comecei, na época, a fazer tudo com a mão esquerda. Tudo com a mão esquerda. Eu, desde de criança, eu já escrevia com as duas mãos. Mas eu já Olha fazia suas coisas com as duas habilidades te mãos. curando. Sim? Só que algumas coisas eu sempre fazia com o lado direito. E de repente eu falei, caramba, e se eu perdesse o movimento? Como é que seria? Deixa eu treinar o outro lado. Uau. E, Olha isso. e isso foi me fazendo ter outras... Hoje eu tenho habilidade dos dois lados por conta, né, do meu esforço. Eu sei que foi. Mas a região do nariz é algo que eu sei que ainda é, por exemplo, a alergia e essas coisas todas, né? Que é desenvolvido. Não, E óbvio que tem um sintoma emocional, embora eu esteja em tratamento também, e eu falo que o que eu vendo é tratamento para as pessoas, para que elas se autocurem, né? Não gosto de usar esse termo cura também, mas para que elas aliviem os seus sintomas e consigam ter uma vida prazerosa, mas, sobretudo,
Eu não, de forma alguma, as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso. Eu tenho uma integridade inclusive é um dos meus valores principais. Eu não vendo, não entrego, não dou nada do que eu não tenha passado ou vivido. Então, para eu estar aqui falando de emoções, é porque eu já vivi muitas, é porque eu já experimentei. Se eu, enfim, qualquer coisa que eu vá entregar, eu Tem que preciso passar ter, por você. eu preciso pelo menos me certificar de que vale a pena. Tá. De que vale a pena, sabe? Então, esse é um dos campos. Quando eu falo de, cuide de você, saúde. Se eu não, se eu não tiver um tempo para eu me cuidar, como é que eu vou incentivar as outras pessoas a fazer isso? Então, trago a você, Lu, uma outra opção de você também. Aí eu vou colocar fisioemocional, porque eu quero criar. Se eu posso, eu vou criar. Posso criar o que eu quiser. Eu vou Sim, criar fisioemocional. E aí eu vou ser uma físio das emoções só, um pouco da alma, um pouco disso. Mas que tudo que o seu. Independente se a físio que tem a ver, tem, porque eu sou respiratória, teu nariz tem a ver comigo. sim, total. Então, se eu não te ajudar a se mexer aí dentro para você achar sua cura, a sua cura, a sua volta da saúde, né? Restabelecer a sua saúde, eu não tô fazendo o que eu preciso. Então, tem mais uma ferramenta. Então, conheça hoje. Existem milhares. Então, hoje você está conhecendo um novo jeito de você olhar o seu nariz. E eu vou te trazer, vou te mandar, obviamente em off, eu não vou trazer aqui agora, depois eu mando, e você reflita. Sim. Porque é você que vai ter que, nesse tempo que você se dá diário, essas pílulas diárias aí do autoconhecimento, desfazer isso que está congestionado. Assim. Flávia, mas é assim? Não, É um todos. processo. Processos. E é importante que as pessoas entendam que tudo na vida é um processo. E nenhum sintoma, ele tá livre de uma conexão emocional. Todo sintoma, ele é uma sobrecarga de algo emocional, algo interno. E hoje a neurociência, ela explica exatamente isso. E não é o corpo que mexe na emoção. É sim, a emoção que depois de um tempo, depois de ter te avisado de todas as coisas, reflete na não saúde do teu corpo. É o contrário. Quando a gente vai no médico, a gente tá buscando... mas eu tô buscando a causa. Não. Que não vai resolver nada, Você né? tá só tapando o sol com a peneira. Você só tá indo ver a consequência. Não é a Flávia que tá falando isso. É a neurociência hoje explicando. Pode colocar em qualquer Google da vida, ou me liga que eu converso com vocês. Mas o corpo só é reflexo do que a gente tem aqui dentro da nossa mente. 100% Das eu nossas concordo. emoções. O corpo, a nossa comunicação, como a gente se espelha, tudo tá relacionado ao que tá aqui dentro. E as pessoas ainda insistem em olhar aqui fora, né? Eu olho a grama do vizinho, eu olho os resultados aqui fora. Não que não seja importante, eu acredito que é muito importante. Mas só reflete Mas o que a gente tem lá o que dentro. tem lá dentro. Aquela história de que eu só dou o que eu tenho é super real. Exatamente. Você só dá o que você tem. Exatamente. Exatamente. Só dá o que você tem. Você só enxerga aqui fora o que você tem aqui dentro. Eu concordo, 100%. Só. Se você não enxerga, é porque você nem tem. Então você não vai enxergar. Mas eu posso desenvolver. Pode. Se eu não tenho, não significa que eu nunca possa ter. Eu posso desenvolver. A gente pode fazer o que a gente quiser. Eu posso entrar num ambiente onde exatamente, eu posso fazer o que eu O que a quiser. gente quiser. É bem isso. Meu Deus, que bate-papo Isso maravilhoso. que a gente tá começando. Comecei a falar. Olhei ali e falei, gente, uma hora foi. Geralmente eu gravo episódio de 50 minutos. Você tem noção Quanto? disso? 50. Gente, deixa eu falar pra vocês, 59. Eu não acredito, eu nem comecei a falar nada. Eu não falei nada do que eu era pra falar. Bonitinho. Antes da gente finalizar, eu vou te pedir duas coisas, né? Eu quero que você fale um pouquinho da endocrinologia, que eu acho que é super importante. Claro. Ou de um outro aspecto que você considere também importante, mas eu acho que esse é um dos fatores principais para desenvolvimento de várias doenças aí que a gente vem. E depois eu gostaria que você desse uma dica, algo prático
que a pessoa, ao aplicar hoje, ela consiga já ter uma diferença, uma sensação de leveza, uma sensação boa. E se ela aplicar todos os dias, ela vai ter uma mudança significativa na vida dela. Pensando na fisioterapia aí, né? Não sei o que é que você vai. Ou na prática da Flávia, não sei o que a Flávia vai vamos trazer. lá. Eu preciso falar de 2 coisas antes da gente terminar e tenho certeza que vai ajudar no final, a dica vai sair. O que eu mais venho percebendo nos meus pacientes, e as pessoas falam muito, e não só, agora eu vou falar de paciente e cliente, porque hoje eu sou mentora emocional também. Então, você imagina a visão que eu trago para o meu cliente, só de emoções, mas eu falo do corpo também. Olha, eu juntei as 2 coisas, né? Então, o que eu vejo nos 2? As pessoas têm muito medo. Tá. Aí, fui estudar o medo também. Ouvi muito no Lotus e fui atrás, porque não é possível. Tudo isso, e todo mundo só fala de medo, 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 medo. E fui começar a ver o que por detrás tem. Então, eu preciso entrar rapidamente no nosso sistema endócrino. Flávia, mas tem tanto sistema. Eu estudei na faculdade também. O sistema musculoesquelético. Todos os sistemas, certo? O vascular, o cardiorrespiratório, tudo. E o endócrino, por que a gente não fala muito? Né? Eu vou no endocrinologista quando? Nunca. Né? Só quando eu tô com diabetes. Aí eu vou. Ou preciso emagrecer. Ou preciso emagrecer. Mas o nosso sistema endócrino, gente, ele só é o laboratório da nossa alma. Laboratório da nossa alma. Então, o que ele faz? O que é laboratório? É a química do negócio, certo? Eu quero que fixe isso para vocês. É a química do negócio. Então, por que a gente precisa que desencadeie as coisas dentro da gente? Pra gente realizar. Então, o nosso sistema endócrino, baseado nas 7 principais glândulas que ele tem, né? E uma delas, que eu vou falar para vocês, é a suprarrenal. Então, a gente vai ter o timo, a gente vai ter a tireoide e a paratireoide, a gente vai ter a hipófise. Bom, tem 7 principais, a gente só tem esses 7, mas né, a gente vai variando um pouco, o homem e a mulher, enfim. Mas o restante é isso. Então, o sistema endócrino em si, então a gente tem sistemas, ministérios, empresas, usinas específicas para fazer tais coisas. Para que a gente possa regular as atividades do nosso corpo. Olha só. Então, a gente tem uma central maravilhosa que regula isso, que é a nossa alma. Ela que regula todas essas 7 glândulas. Que liberam hormônios. Então, aí o laboratório... Tem a ver com chakras ou nada a ver? Por coincidência, sim. Uma coincidência. Você vê como ele é importante? Sim. Olha a comunicação que a gente tem com o nosso extrafísico. Do nada que esses chakras giram aí? Não. E eles refletem nas glândulas. A energia vem por eles. Então, a gente aciona, vamos lá, a nossa suprarrenal. Para que a gente tem essa suprarrenal? Então, o nosso sistema endócrino serve para isso. Para que a gente regule as nossas atividades, que a gente faça coisas. Atividades quaisquer. O que quer dizer isso? Por que a gente escolhe? Por que a gente faz as coisas, Lu? Por que a gente faz? Sobe, levanta, vai. Porque a gente tem escolhas. Porque antes dessa escolha a gente teve uma vontade. Então, se você passa a vontade, o seu sistema endócrino com certeza vai se regular em alguma dessas glândulas. E tem o hipotiroidismo, Flávia. Quantas pessoas têm hipo? Muitas. O que por tempo de trás da tireoide é a nossa liberdade, a nossa expressão. Se você se tolhe, você não exerce uma usina que você tem que é só para você se expressar. Pronto. Vai dar desalinhamento energético. O que acontece no final? Puf. Quantas pessoas você vê com câncer de tireoide que tiraram? Quantas? É tão frequente. E me conta, comunicação não é importante para o ser humano? Muito. Na verdade, é a base para todas Pois as coisas. gente. É a base para todas as coisas que a gente implanta. Enfim, olha como cada glândula é importantíssima. Então, o autoconhecimento me fez ver isso e falar, uau, como a gente é maravilhoso. E, voltando para a suprarrenal, ela,
Olha só que linda. A função dela. Ah, para. Coragem. Coragem. Ela nos deixa destemidos a fazer as coisas. A gente tem uma usina para isso. Como é que a gente aciona? Pois é. É só passar por situações na vida. Experimentar. Só. E a Se gente colocar, experimentar. Se a gente fica parado debaixo da cama, ou dentro do armário, ou dentro de casa, mesmo assim a gente passa por alguns medos dentro de casa. Só que você tem a coragem suficiente para driblar isso. É simples. Flávia, mas você tá falando até calma agora. Pois é. Pois que é assim que a gente tem que lidar com a nossa coragem, a nossa suprarrenal. Mas ninguém vai parar para pensar na sua suprarrenal. Então, veja o quão você tem disposição para acionar dentro de você, só você com você. Porque até você passar pela comunicação, você já ficou com uma certa preguiça. Sim. O que o povo vai pensar? Ah, mas eu não devo. Aí a gente vai barrar nos conflitos das nossas crenças, que aí eu vou deixar também para você depois finalizar. Mas tendo tudo isso em mãos hoje, você conhecendo essa parte endócrina sua, sobre a sua coragem, o medo passa a ter outra cor. O medo e a coragem, eles passam a ter novas visões sua. Faz parte de você ter medo. E faz parte de você ter coragem. Então, é só enfrentar. Além dos medos, a gente tem medos conscientes e inconscientes, que os inconscientes é a nossa mente, que imagina. E o nosso cérebro não sabe, né, o que é real e o que não é. Lu, pensa no elefante branco. Não tem como, né? Então, é isso. O nosso sistema endócrino permite todas essas indústrias funcionarem e a nossa suprarrenal tem a ver com medo. Porque eu fui estudar o medo porque eu só escuto o pessoal falando de medo. E é uma das bases de muitas doenças que chegam físicas também até mim. Que doido isso. Meu Deus! Que delícia! Foi de verdade, né? Quantas dicas dentro desse podcast, quanta coisa boa a gente falou aqui, quanta reflexão a gente fez. E eu falo que nada é por acaso, né? A gente sentar. E detalhe, quando a gente foi selecionar o grupo que ia fazer a dinâmica, entrou um grupão e daí, não, você sai, não, outro sai, não, outro sai, não, outro sai. E meu marido lá, vamos no outro, que aqui já tem bastante gente. Aí eu acho que seu pai ou sua mãe que tava do lado dele falou assim, não, fiquem aqui, eles já estão levantando. E nós ficamos ali, por fim, deu essa conexão maravilhosa. Tá vendo? Nada é por acaso. Espero que dê muitos frutos isso daqui. Né? Muito, 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 muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Antes de eu fechar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, que ficaram até aqui nos ouvindo e que vão assistir posteriormente. Eu hoje entendo que o movimento que eu antes fazia no braço, né? E faço ainda no braço das pessoas, na perna, seja lá onde eu peço para a pessoa se mexer, hoje eu falo para todos e falo para mim todos os dias. O movimento interno que acaba me curando. Então, gente, se mexa, porque vocês têm todos os recursos físicos para que você realize qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Então, a cura não é só de um músculo, de uma parte do seu corpo que não está funcionando direito. E sim do que você quer realizar. Você tem tudo aí. Então, só se mexer. Tem que se mexer. Se mexendo, a gente se cura de tudo. Muito obrigada, viu? De nada. E se você ficou aí até agora, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, por favor, né? E é isso, esse bate-papo foi maravilhoso, maravilhoso, foi incrível mesmo. Mais pessoas precisam ouvir sobre isso, mais pessoas precisam movimentar o seu corpo, precisam alinhar teu corpo, sua mente, teu espírito, tua alma, pra ser de verdade quem você veio no mundo pra ser. Muito obrigada por você ter ficado até aí. Um beijo grande e até o próximo episódio.